33 semanas de gestação e um apartamento em reforma. É sobre isso o vídeo de hoje. Nós vamos mostrar a evolução, né? Como é que tá indo essa reforma aí para esperar a Alice chegar. Esse é o episódio 4 da nossa série do Diário de Obra aqui do Apartamento 301. Para quem não assistiu ainda os outros 3 vídeos anteriores, dá uma pausa aqui, vai lá assistir e depois volta para terminar e poder acompanhar as evoluções, e também hoje a gente vai mostrar para vocês os acabamentos que a gente escolheu aqui para esse projeto. Ah, não esquece de se inscrever no canal. Acho que a gente já pode começar aqui, que é o ambiente da sala, porque aqui a gente reúne 3 coisinhas que já fazem bastante diferença na evolução desse espaço, né? Que é a questão do piso, que a gente trocou tudo por vinílico. E eu apresentei ele esses dias nos stories e várias pessoas vieram me perguntar qual era a cor, qual era a marca e tal, porque ele é um revestimento bem claro. E as pessoas têm cada vez mais procurado por isso. Esse aqui é o Dominique da Architect. Então vocês já anotem aí qual é a referência da cor. E esse vinílico ele se estende pelo apartamento todo, depois a gente vai dar um girinho para mostrar também. Só para lembrar também vocês que, por acaso, se alguém ainda não segue a gente no Instagram, já que a Leica falou de stories, para acompanhar a gente por lá também, o nosso arroba é atina.arc. Então, por lá a gente mostra um pouquinho mais desses detalhes e alguns bastidores, bem legal, então já acompanha a gente por lá também. E o vinílico ele só foi possível ser instalado aqui depois do fechamento das sacadas. Quem assistiu os vídeos anteriores lembra que as sacadas antes eram abertas, né, porque a gente tinha uma porta que dividia o ambiente interno e esse externo. E agora foi trocado todo o fechamento dela por esse sistema de esquadria europeu. Então a gente consegue abrir e ter uma amplitude muito grande, permitindo bastante ventilação e iluminação natural aqui para dentro do espaço. E assim, né, com tudo isso colocado, foi possível aí sim instalar o vinílico aqui no chão. E uma coisa legal também de falar é sobre os rodapés, que eles estão sendo colocados agora, e a gente já fez um mapeamento de onde ele tem que ser colocado para não ter desperdício, porque em muitos lugares a gente vai ter ou painel ou marcenaria, armário, enfim, então não é preciso ter o rodapé ali, porque é um gasto de material e depois um trabalho extra para o marceneiro para ter que ficar fazendo o recorte. Então, assim, a gente já mapeou e agora eles colocaram todos no lugar certo. A gente sempre opta por fazer o recorte no rodapé e não no móvel, porque o acabamento fica melhor. E falar sobre eles também, por enquanto eles estão sendo aplicados assim, branquinhos e tal, na cor que eles vieram de fábrica, mas que para dar uma sensação de unidade, a gente vai uniformizar e pintar eles da mesma cor da parede. Aqui, por exemplo, a gente tem um efeito de cimento queimado, a gente usou o da Coral, que eu não lembro a cor agora, depois a gente vai deixar escrito aqui qual é a cor. E aí a gente vai pintar a cor, a mesma cor nesse rodapé, então ele vai ficar quase camufladinho assim. Só para reforçar também, esse mesmo fechamento europeu a gente fez na outra sacada. Não sei se vocês lembram que tem 2 sacadas aqui, que é a sacada da churrasqueira. Então a gente vai conseguir ter esse sistema em 2 pontos. Só para complementar, Leica, esse efeito que está aqui na parede, ele também sobe e está aqui no teto. Tem um pedacinho que não tem, mas porque a gente vai fazer um fechamento com um forro em MDF, a própria marcenaria vai fazer, porque a gente precisava esconder umas tubulações, então nessa parte não tem a pintura, a gente vai fazer essa composição do efeito de cimento queimado e do forro em MDF, e todos os materiais depois a gente deixa na descrição, acho que fica mais fácil. E a Maria até falou aqui do revestimento no teto, ele foi uma solução que a gente achou, porque a gente vai implantar uma coifa ali, mas no fim ele fez uma sensação de integração e continuidade entre os ambientes e tal, então vai ficar bem legal. Lá nos outros vídeos e projeto e Instagram, vocês vão ver como é que está a dinâmica desse espaço. Hoje a gente vai mostrar mais acabamento mesmo. Detalhe importante aqui para quem está pensando em colocar o vinílico é que quando a gente tem fachadas assim de vidro, é importante que a gente utilize umas estratégias para vedação do espaço. Aqui até já caiu e a gente vai ter que recolocar. Mas por quê? Pega muito sol, então o material trabalha. E aí, para essa parte de aclimatação, de ele estar aderindo, é importante que a gente não deixe o sol agir muito nesse espaço. Então a gente acaba protegendo assim as fachadas para ter uma garantia na aplicação do produto. Ainda no tema vinílico, a gente tem mais 2 detalhes que eu mostrar para vocês de acabamentos. O primeiro é esse aqui, ó, o encontro com o revestimento. Aqui a gente tem o banheiro social
E a gente não tem nenhuma diferenciação de nível e nem de acabamento entre um piso e outro. Aqui é legal também ressaltar que o contrapiso ele tem que ser nivelado porque o porcelanato ele tem uma espessura maior do que o vinílico. Então eles ficam com uma diferença de desnível no acabamento, mas quando é aplicado o revestimento, a gente tem assim bem lisinho. E aqui ele tá com essa junta seca, sem nenhum tipo de diferenciação mesmo entre um piso e outro. Isso aqui é bem legal, a gente gosta bastante de usar. E, para finalizar, a diferenciação não tem soleira, não tem baguete, não tem filete, não tem nada. E aqui tem um outro detalhe, que daí o aplicador tem que ser bem bom, tá? Vamos lá. Aqui a gente tá na lavanderia e tinha um ralinho bem aqui no meio. Então, quando eu cheguei, ele já tinha feito esse acabamentinho aqui, ó. Porque o ralo não estava nivelado por cima, e aí a gente conseguiu fazer esse detalhe de acabamento. Então, dá pra ficar mais oculto. E aqui, então, entrando no banheiro social, também tiveram grandes mudanças, a começar pelo revestimento. A gente revestiu ele todo com o mesmo acabamento, o mesmo porcelanato. Esse aqui é o Fog Grey, da Portobello. E uma grande mudança também foi a cor do vaso, que antes era branco, e a gente acabou trazendo no tom de grafite, que vai ter mais a ver com o design que a gente vai trazer aqui para os acabamentos e para o mobiliário que vai ter nesse banheiro. Mas eu posso fazer uma introdução? Pode. Depois eu já vou sair. Só para falar que essa opção de colocar piso e parede é muito bom quando a gente tem um ambiente pequeno, por exemplo, porque dá uma sensação de amplitude. Se a gente tivesse optado, às vezes, por 2 revestimentos aqui, a gente ia encurtar um pouquinho. Então, a gente fica com mais flexibilidade depois, na marcenaria e tal. Essa era a minha participação. Dá para criar mais, inventar mais moda, deixando o revestimento mais uniforme. E falando ainda de revestimento, uma coisa muito interessante e um detalhe importante de ser levado em consideração nesses casos é a paginação do piso. Aqui depois a gente mostra em detalhes, mas a gente pensou na paginação de forma que ele tivesse o mínimo de recortes possível, porque é um revestimento grande para um ambiente pequeno, então para evitar muitos recortes desnecessários e com isso perder material, a gente definiu a paginação para evitar que isso acontecesse. E uma coisa que foi criada aqui também, que não tinha antes, e que também foi todo revestido com esse mesmo acabamento, é o nicho. Então aqui para a gente poder apoiar shampoo, sabonete, enfim, essas coisinhas mais úteis de uma hora de banho, para deixar tudo mais à mão. E aqui, uma coisa legal também de se atentar é que o acabamento do revestimento ficou em meia esquadria, ou seja, um encaixa no outro e não fica aquela quina com uma massa muito grossa, sabe? Fica um detalhe mais fino, um acabamento bem legal e faz toda a diferença. Parece que é muito pouco, mas faz muita diferença. E, por fim, um último detalhe também, que também é bem importante, é aqui a questão do ralo, o caimento do banheiro. Aqui a gente não tem aquele desnível perceptível, aquele degrauzinho, sabe? Que diferencia a área do box do restante. Aqui a gente fez tudo com o caimento escoando para o centro do ralo. E é uma pena, mas um mal necessário, que todo o revestimento, assim, nesse caso em box, tenha os recortes. Ele é diamantado para a gente justamente fazer esse caimento direcionando para o ralo e evitar que fique empoçando ao redor. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer aqui, mas que a gente, quando possível, sempre gosta, é de trabalhar com um ralo linear na parte de trás do chuveiro. Porque assim, o caimento dele fica todo para trás, né, onde já está caindo a água do chuveiro, e a gente garante uma área mais seca na frente do box, que é onde a gente vai sair, né? Então, não sai molhando o banheiro todo. Aí aqui vindo para a área íntima, outra coisa que mudou foram essas 2 portas, que a gente teve que adaptar porque mudou o sentido da porta, então a gente comprou portas novas, então elas chegaram faz pouco tempo. E aí o que eu tô pensando é que elas vieram com maçanetas melhores do que as que tinham aqui, então tô pensando em trocar das outras portas por maçanetas assim, mais robustas, mais firmes e tal. E aí, aqui a gente já tem o quartinho de uma mocinha que está sendo montado. Eu vou reaproveitar o quarto que era do Antônio, mas vou dar um design mais feminino. Então, para a surpresa de talvez ninguém, o tema vai ser safari feminino, porque eu não lembro se eu já falei. E aí o pessoal está montando aqui a parte do mobiliário, a pintura está pronta, o rodapé colocado. Então esse é o ambiente que está mais adiantado. E aqui é o quarto do casal. Aqui a gente também usou uma textura da coral, mas esse é o velvet. Ele é um pouquinho mais marcado assim, né, em relação ao cimento queimado,
porque aqui a gente vai ter uma tonalidade um pouco mais suave do MDF e tal, então ele tem uns brilhinhos assim, é uma textura bem gostosa, bem aconchegante, tá? E um truquezinho que a gente adota, aqui até não tem uma área muito grande, mas como é uma textura mais cara, tanto em material quanto em aplicação, onde a gente vai ter mobiliário, a gente marca, passa as medidas, né? E aí o pessoal acaba não passando a textura aqui. Com isso dá um pouquinho de economia no final das contas. E nesse espaço aqui também, a diferença, ó, por exemplo, aqui vai ficar um espelho, aqui a gente só deu uma demão de pintura, também não passou a textura, não aplicou nada, assim como os rodapés que a gente também não passou. Então aqui a gente já tem, onde tem rodapé, é que não vai ter mobiliário, né? E aí aqui vem para a parte do banheiro, que a gente já colocou o revestimento, que é o Bleu de Savoie, da Porto Belo. Eu sou apaixonada, era minha vontade ter esse revestimento no banheiro. A gente foi bem racional, né, na hora de colocar e tal. E eu queria conforto na hora que eu saísse do banho, por exemplo. Então, para dar uma sensação também de maior, de continuidade, a gente trouxe o vinílico até essa área. Duas situações importantes de falar. Como é uma área de divisão com uma área mais úmida, que é o caso do box, a cola que tem que ser usada aqui é uma cola especial diferente do resto dos ambientes. Uma cola que aceite e suporte melhor a umidade. E outra coisa é que para dar um acabamento maior, né, e melhor, a gente já colocou a peça de alumínio que vai ser o encaixe do box. Assim a gente consegue ter bem certinho ali a terminação do vinílico com a parte que vai começar o box e daí depois também toda a parte de rejunte é feita para dar o acabamento, fica bem legal. Agora vem uma declaração aqui que é mais do lado cliente do que do lado arquiteto. Mas para dizer que a gente também se coloca nessa situação para entender, né, também como os nossos clientes passam. E essa é uma fase da obra que dá uma ansiedade muito grande, porque a gente vê ainda fio aparente, a gente vê forro, né, aberto ainda, não tem a parte de iluminação instalada, então a gente fica pensando, meu Deus, falta muito. Acho que a gente sente isso dos nossos clientes, né? Quando já está tudo encaminhado também, que a gente sabe falta que são tão pouco, mas ao mesmo tempo falta muito. Porque tu vê aquela bagunça. É igual quando tem algo desorganizado, assim. A gente dá uma afliçãozinha. Mas a gente tem que, primeiro de tudo, parar, se acalmar. E desde o começo eu sempre alinhei as minhas expectativas, assim. Quando eu entrei nessa obra, eu já sabia que seria bem complicado manter um cronograma, ainda mais que vinha final do ano e tal, manter um cronograma esperançoso para a chegada do bebê e a finalização da obra. No fim, a parte civil tá indo bem, né? Acho que tá adiantado, tá dando tudo certo. Peguei uma empresa muito boa, comprometida com isso. Todos os dias eles dão feedback pra gente, que é diferencial do mercado, assim, muito legal. E o que pega só, mas que eu já sabia, é a questão de marcenaria, porque eles precisam ter todo o revestimento colocado, assentado, vinílico, para não ter diferença, né, depois na hora da instalação e ficar aquela gambiarra. E eu fazia questão de fazer com uma marcenaria de confiança, que eu saiba que tire todas as imperfeições e que eu não conte só com a instalação do móvel, mas que me garanta um bom uso dele. E isso eu já sabia qual era a marcenaria que eu queria fechar, então eles me deram um prazo que é mais longo do que o que eu esperava, mas mesmo assim eu prefiro embarcar nessa, né, esperar por esse trabalho bem feito, porque é algo que também não custa barato, então a gente tem que ter um bom investimento. E aí sim é que provavelmente a Licinha chegue no meio de obra. A gente não vai estar aqui, mas ela vai chegar e ainda não vai ter a mudança, né? E eu acho importante também falar, já comentando sobre prazos, que é importante não atropelar os processos. Tudo acontece da forma que tem que ser feita, os fornecedores já passam esse prazo porque é justamente o mínimo que eles precisam para garantir a entrega do serviço de qualidade, né? Então não adianta a gente ficar apressando, passar uma coisa por cima da outra e no final se frustrar com o resultado. Então
É importante ter paciência e saber esperar, entender que tá tudo correndo bem, dentro do possível às vezes, né? Mas quando a gente tem empresa de confiança, profissionais responsáveis, técnicos envolvidos e fornecedores e tudo mais, a gente tem essa equipe muito redondinha, alinhada, tudo sai dentro do previsto e do cronograma. E a gente está aqui ansioso para ver as finalizações, acho que a Leca mais do que eu, mas eu também sinto um pouquinho assim, de ansiedade para ver tudo prontinho, do jeitinho que está no projeto. É muito legal ver tudo saindo do papel. E para quem também tiver essa curiosidade, essa ansiedade de acompanhar todo o processo, não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar nossos vídeos, nas nossas outras redes sociais também. Já curte e compartilha esse vídeo. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.